Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréia Metzner. São 9h55, 9h55, chegando o nosso Momento Saúde e Nutrição desta quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o óleo de alho, muito interessante. Primeiramente, bom dia, doutora Carla. Bom dia, Andréia, bom dia a todos os ouvintes. Falando hoje sobre o óleo de alho, o que é o óleo de alho? Pois é interessante, né? Às vezes nós consumimos o alho no nosso dia a dia, tem pessoas até que consomem, outras não gostam muito, mas o alho é um tempero assim muito conhecido e ele foi transformado em cápsulas, então o óleo de alho. Então é legal assim que ele está sendo usado muito assim para tratamentos naturais mesmo de diversas doenças. Então ele é um poderoso, como que a gente pode falar? É um anti-inflamatório talvez, um antibiótico natural mesmo. Porque o alho, se você vê, ele tem muitos e muitos benefícios. E falando, quais são os benefícios então desse óleo de alho? Primeiro assim, como um dia que nem hoje, né, Andréia? Ontem calor, hoje frio. O que acontece? O sistema imunológico das pessoas vai lá embaixo. Fica maluco também, né? Aí começa gripes, começa resfriados, várias coisas. Então, assim, primeiramente ele faz o quê? Aumenta o nosso sistema imunológico, nos defendendo, assim, de gripes, resfriados, de vírus, de bactérias, na verdade. Então, ele acaba combatendo isso pelo efeito que ele tem. Olha que interessante. Reduz também, assim, a glicose no sangue. Então, pessoas que têm diabetes, é interessante que podem utilizar. As pessoas que têm pressão alta, o alho controla a pressão, mas claro que utilizado com moderação. Então não adianta, por exemplo, você consumir um monte de alho natural assim na sua alimentação e ainda assim consumir talvez o cápsula. Às vezes vai baixar muito a sua pressão. Então também usar com cautela, é interessante. É a proteção do nosso coração. Então o alho faz esse efeito, porque ele tem um efeito antioxidante, então assim, diminui até os riscos de ter um infarto, por exemplo. Porque ele reduz o nível de colesterol, reduz o nível de triglicerídeos no nosso organismo, então é bem legal isso também. E ele tem assim o zinco e o selênio, que é legal assim também para o nosso cérebro, ele é um antioxidante, bem interessante também. E também ele ajuda assim na questão de circulação, melhora a nossa circulação. Pessoas que têm dificuldade de circulação, dores nas pernas, alguma coisa assim, ele acaba fazendo isso também. Olha quantos benefícios, né? E como que eu devo usar, então, Carla, o óleo de alho? Então, assim, o óleo de alho, como eu falei, ele vem em cápsulas. É interessante utilizar, assim, 3 cápsulas ao dia. Eu sempre indico para as pessoas estarem utilizando antes da refeição, né? Porque depois você acaba comendo, então ele já faz um efeito legal também. E sempre assim, vem lá na Nutrivida, conversa comigo, porque às vezes a gente falou assim de várias doenças, mas às vezes a pessoa está consumindo algum outro medicamento, ou até tem alguma outra doença específica para a gente saber se realmente pode utilizar ou não. Então isso que é interessante, a gente sim estar conversando com a pessoa e ver o que ela realmente pode utilizar. Então é bom assim estar alerta a isso para que a pessoa não fique usando assim em excesso também, né? E, Carla, quando a gente fala talvez do consumo do alho, ele talvez pode fazer com que a pessoa fique com hálito de alho, ou então que quando a pessoa soa, sente o cheiro de alho. Isso pode ser uma das contraindicações? Porque assim, pode ser sim, mas às vezes não acontece, né? Então depende muito da marca, da qualidade, né? Claro que o alho em si, quando você come ele puro, às vezes você fica com esse hálito mesmo, né? Mas a cápsula, às vezes pode acontecer sim, mas às vezes não. Então, assim, eu tenho lá na loja, assim, as pessoas que usam, assim, raramente vêm questionar ou reclamar, né? Às vezes é uma reclamação isso sobre esse suor ou mesmo o mau hálito. Mas o alho, ele contém uma substância chamada
a lisina. E é essa substância que, né, solta esses cheiros mesmo. Então é normal do alho mesmo. Então pode acontecer. Não seria assim uma contraindicação, mas talvez um efeito colateral. Mas não é um efeito colateral ruim. É né? verdade. Assim, tipo, é tolerável, né? Não é que vai fazer mal à pessoa. Mas assim, é um desconforto, talvez. Mas é bem raro acontecer. Então assim, você vai precisar usar para ver se isso vai acontecer com você, mas é bem difícil mesmo. Mas assim, contraindicações mesmo, assim, não tem, na verdade, assim, só cuidar, assim, porque ele, como eu falei que ele mexe bastante com a circulação, pessoas assim, talvez que vão fazer uma cirurgia ou fizeram uma cirurgia, por exemplo, não é interessante utilizar, porque ele mexe com a circulação, né? Então sempre conversar com o médico, às vezes, se está fazendo algum tratamento diferente, se pode utilizar, ou vem conversa direto comigo, com a nutricionista, para saber realmente, né? Porque às vezes um benefício todo pode causar algum problema. E as mulheres, né, que estão grávidas, amamentando... Sempre a recomendação, né? A gente nunca recomenda, né? Só se conversar com o seu médico, o médico liberar, daí tudo bem. Mas a gente pede... Estando grávida ou amamentando, a gente já evita qualquer tipo de tanto medicamento quanto produtos naturais, né? Claro que ou fibras, outras coisas diferentes, não tem problema. Mas qualquer coisas naturais, assim, que envolvem cápsulas, principalmente, é contraindicado, né? Não é interessante utilizar. Mas você viu, assim, que quantos benefícios ele tem e qualquer pessoa pode estar utilizando, mas sempre com precaução, né, e moderação, e sempre vim conversar com a nutricionista. E é um produto que a gente encontra lá na Nutrivida. Sim, nós temos lá na Nutrivida, então quem quer vir lá conhecer ou ter maiores explicações, né, nos ligue no 3268-3131 ou venha lá nos fazer uma visita. Na Rua Paraguai 883, ao lado da Cacá Serigrafia. Nós tivemos aí uns dias atrás a entrevista falando sobre o cloreto de magnésio e muitas pessoas te procuraram e começaram a tomar o cloreto de magnésio, relatando já os benefícios para a sua saúde. Foi em pouco legal. tempo, né? Em pouco tempo, né? A gente falou assim, eu até, aquele dia nós conversando, falamos, demora até uns 4 meses. Mas tem pessoas que começam a usar e já começam a relatar, porque assim, ele já começa fazendo uma limpeza no organismo. Então é bem legal. Então quem precisar ou quem quiser ouvir, né, Andréia, a entrevista sobre o cloreto de magnésio, né, eu contei um caso que eu tive também, mas assim, várias pessoas já tiveram resultados, né? Inclusive eu quero falar aqui que a dona Amélia deve estar ouvindo. Ela falou, e você não contou o meu caso? Olha aí, a minha mãe, ela tinha um problema muito sério na perna, uma dor sempre que incomodava e tal, e ela começou a tomar também cloreto de magnésio. E resolveu. Dores de coluna, por exemplo, não reduziu totalmente, devido à idade e tudo mais, mas reduziu muito dores em geral, sabe? Mas dela foi, como você não contou, né? Falei, tá bom, vou contar então. Mas é interessante. Dona Amélia, então, olha, que bom que a senhora tem uma experiência também com cloreto de magnésio. Então assim, é legal, né, André? Às vezes as pessoas podem vir contar, ter essas experiências, porque outras pessoas às vezes estão sofrendo com determinados problemas e não conseguem achar uma solução. Então, e nós temos, além do cloreto de magnésio, às vezes outros produtos que a gente associa também para essas dores em geral, porque todo mundo sofre com alguma dor, né? Com certeza, inclusive o óleo de alho, que é aí uma novidade, né, que a gente tem na Nutrivida. Exatamente, então venham lá conhecer, trocar uma ideia lá com o nutricionista, comigo, né, fazer essa... conhecer mais, né, às vezes os produtos, tirar suas dúvidas mesmo. Tá certo, então muito obrigado, Carla, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um bom dia.